Então, bom, eu começaria, então. Vamos lá. Bom, talvez uma primeira forma de começar é justificando ou retomando um pouco o resumo que eu enviei, suponho que todos vocês tenham recebido, né? E, e já começaria assim por uma explicação acerca do que eu pretendo fazer aqui hoje, né? Então, bom, nós vamos falar de psicanálise. E nós vamos colocar a psicanálise no contexto do seguinte problema, né? Será que nós podemos considerar ou conceber a psicanálise como uma variante ou uma forma de hermenêutica? Interrogação. É este o nosso problema formulado de maneira inicial. Seria a psicanálise uma teoria hermenêutica? Teria a psicanálise produzido uma reflexão hermenêutica do sujeito, da cultura, do mundo? Se sim, que tipo de hermenêutica seria a psicanálise? Se não podemos conceber a psicanálise como hermenêutica, por que não? Quando aparentemente, a psicanálise é sim uma hermenêutica, né? Uma hermenêutica dos sintomas, né? Uma interpretação dos sintomas neuróticos, como diria o Freud. Então, um pouco o escopo do nosso problema hoje, né? A psicanálise é uma hermenêutica? Se não, por que não? Se sim, que tipo de hermenêutica seria exatamente a psicanálise? Bom, é esse o campo do problema sobre o qual eu gostaria de apresentar e discutir com vocês hoje. Então, bom, temos aqui o problema, né? Qual que é a minha hipótese? Né? Diante desse quadro, a minha hipótese é que sim, nós podemos compreender a psicanálise como uma hermenêutica. Mas é preciso mediações para que essa compreensão, para que essa concepção seja correta. Deixa eu me explicar neste ponto já. A psicanálise, rigorosamente entendida como Freud afundou, não é uma hermenêutica. Nos dois verbetes de enciclopédia, um texto de 1923, o Freud nos oferece a melhor definição que eu encontrei acerca da psicanálise. O Freud diz três coisas ali. A psicanálise é um método de tratamento de certas neuroses. A psicanálise é uma técnica, a psicanálise é um conjunto de informações psicológicas, é uma teoria. A definição de Freud aí a psicanálise é um método de investigação de certas disfunções mentais, né? No caso aqui a neurose. A psicanálise é uma técnica de tratamento dessas disfunções e a psicanálise é uma teoria. A psicanálise é um método, é uma técnica, é uma teoria. Isto é a psicanálise. Então a psicanálise não é uma hermenêutica, ela mesma tomada como compreendida por Freud. Por isso eu digo que a minha hipótese, se entende que a psicanálise é uma hermenêutica, sim, mas é preciso uma mediação aí. A psicanálise é uma hermenêutica sob o olhar do filósofo, não sob o olhar do psicanalista ou do analista. O primeiro recorte muito importante. A psicanálise é uma hermenêutica se e quando interpretada filosoficamente. Esse é o primeiro recorte importante. Segundo recorte da minha hipótese, então, a psicanálise é, feita essas ressalvas,
feitas estas ressalvas, uma hermenêutica. Que tipo de hermenêutica é a psicanálise? Eu formulei aí já a minha posição, uma formulação retórica, todos perceberam. Sim, a psicanálise é uma hermenêutica anti-hermenêutica. O que significa isso, né? Vamos tirar essa fórmula da retórica vazia, né? O que significa afirmar que a psicanálise é uma hermenêutica anti-hermenêutica? Ora, significa dizer que, sendo a psicanálise, sob o olhar do filósofo, uma hermenêutica, a psicanálise se caracterizaria com uma hermenêutica muito distinta da teoria hermenêutica geral, tradicional da filosofia. Portanto, estou dizendo aqui que se a psicanálise é uma hermenêutica, ela é uma hermenêutica diferente da hermenêutica do Dilthey, diferente da hermenêutica do Heidegger, diferente da hermenêutica do Gadamer, ou Gadamer, conforme vocês pronunciem. Então, a psicanálise seria um tipo novo de hermenêutica. Primeiro recorte. Como é que nós caracterizaríamos esse tipo novo? Justamente por meio disso que eu estou chamando de anti-hermenêutica. Portanto, se a psicanálise é uma hermenêutica, ela é qualquer coisa, não só diferente da filosofia hermenêutica atual, tradicional, mas ela é também uma crítica à teoria, à filosofia hermenêutica tradicional. Então vamos tomar um pouco essa figura de anti-hermenêutica, não como uma figura que negue a natureza hermenêutica da psicanálise, mas como uma figura que se posiciona como uma crítica à filosofia hermenêutica tradicional. O que teríamos nesse quadro geral? Que a psicanálise é uma nova hermenêutica. De algum modo, a psicanálise representa um avanço para o conhecimento e para a compreensão do campo, já desde o século XIX consolidado, que nós chamamos de filosofia hermenêutica. Esse é o quadro inicial do qual eu pretendo partir. Quer dizer, vocês já têm aí qual é o nosso problema, qual é a minha hipótese e as inflexões a respeito da minha hipótese. Então, eu espero ter sido e estar sendo bastante claro e didático, e gostaria muito que vocês, então, tomassem notas para eventuais dúvidas. Bom, posto este quadro, talvez, então, a gente já pudesse, agora sim, né, começar propriamente a explicitação desse problema a partir do Ricoeur ou da leitura do Ricoeur, né? Obviamente, todo esse quadro que eu construí acima, as hipóteses que eu apontei, a posição que eu defendo, tudo isso está diretamente influenciado, inspirado, né, na leitura que o Ricoeur faz da psicanálise. Não é? E depois vocês vão perceber também que essa noção hermenêutica e anti-hermenêutica, ela faz referência direta justamente ao debate Ricoeur-Laplanche, que eu mencionava agora há pouco. Só para deixar mais claro esse ponto. Significa dizer o seguinte: sim, feitas todas as mediações, Ricoeur considera que a psicanálise é uma hermenêutica, de um lado. Do outro lado, o Laplanche diz, não, a psicanálise é uma anti-hermenêutica. A psicanálise é tudo menos uma hermenêutica. E de um outro lado, eu dizendo, não, a psicanálise é uma hermenêutica anti-hermenêutica. Então, como eu propus no resumo, né, o que eu quero chamar a atenção aqui é isso. Nós teríamos o que é a posição do Ricoeur, nós teríamos o que é a posição do Laplanche, e isto que está formulado como uma hermenêutica anti-hermenêutica é mais ou menos uma posição minha, a partir, é claro, de uma certa leitura e interpretação que eu faço da posição do Ricoeur. Não é? Então, desenhar o debate, essa fórmula um pouco nesse cenário, né? A posição do Ricoeur,
a posição do Laplanche e a minha posição. Bom, vamos começar então pensando um pouco de maneira mais detalhada e detida qual é, afinal, a posição do Ricoeur a respeito deste tema, né? Se a psicanálise é ou não uma hermenêutica. Como vocês têm lido e estudado o Ricoeur, vocês já sabem que o Ricoeur é só aparentemente um autor fácil, né? No fundo, ele é um autor muito difícil. Por exemplo, qual a posição do Ricoeur em relação à questão se a psicanálise é hermenêutica ou não? A posição do Ricoeur é: não, a psicanálise é uma antifenomenologia de base. Eu procurei trazer um pouco a argumentação no resumo que vocês receberam. E se o que a psicanálise tem de melhor é o fato de ela ser uma antifenomenologia, ela não é, então, uma hermenêutica. A hermenêutica compreendida aí, como o próprio Ricoeur compreende, como uma espécie de variação da fenomenologia. Então, de um lado, você tem uma primeira elaboração do Ricoeur que considera que a psicanálise é uma antifenomenologia, é uma anti-hermenêutica de base, aí, né, por consequência. E, de outro lado, você tem a afirmação do mesmo Ricoeur de que a psicanálise é, sim, uma interpretação, uma hermenêutica do desejo e da cultura. Então você tem o Ricoeur dizendo as duas coisas, que a psicanálise não é uma hermenêutica e que a psicanálise é uma hermenêutica. Ora, como que a gente compreende isso, né? Quer dizer, só compreende isso graças àquelas mediações que eu já anunciei para vocês e também graças ao fato ou à exigência, né, de saber que tipo de hermenêutica é a psicanálise quando o Ricoeur afirma que ela é hermenêutica. Né? E que tipo de antifenomenologia ou anti-hermenêutica é a psicanálise quando o Ricoeur afirma que ela é uma antifenomenologia. Né? Então, o quadro inicial da posição do Ricoeur seria um pouco esse que eu tentei descrever no resumo que eu enviei a vocês e que eu acabo de explicar aqui. Ora, essa ideia, eu já vou eliminar um lado, um desses argumentos, e vou me concentrar no outro. Né? A ideia de que a psicanálise é uma hermenêutica e é uma interpretação. Essa ideia existe ipsis literis, citada pelo Ricoeur no livro 3, chamado Dialética, da Interpretação, Ensaio sobre Freud. Ali o Ricoeur, eu disse isso no resumo, né? O Ricoeur afirma categoricamente a psicanálise é uma interpretação muito mais próxima da história e da psicologia do que das ciências da natureza, como desejou Freud, por exemplo. Ora, essa afirmação que existe, que o Ricoeur fez, é considerada ou foi recebida por muitos como sendo a afirmação de que o Ricoeur estaria transformando a psicanálise numa hermenêutica. Então, muitos olham para esta afirmação do Ricoeur e dizem, tá vendo só o Ricoeur dizendo que a psicanálise é uma hermenêutica? Ora, eu chamo a atenção que no contexto argumentativo em que esta afirmação é feita, não tem absolutamente nada a ver com o fato de a psicanálise ser ou não uma hermenêutica. O Ricoeur está discutindo o problema epistemológico da psicanálise num contexto em que ele está trazendo para a discussão teóricos da psicologia comportamental behaviorista, especialmente os ingleses americanos. E é neste sentido, qual o sentido, portanto? Não é olhando para a dimensão hermenêutica da psicanálise, mas para a dimensão epistemológica da psicanálise, é que o Ricoeur a aproxima da interpretação da história e da psicologia. Então, só isso aqui dá para dizer o seguinte, que se a psicanálise é uma hermenêutica em Ricoeur, e ela o é, não é por causa dessa afirmação. Porque essa afirmação faz referência ao problema epistemológico da psicanálise. Que tipo de ciência é a psicanálise? Então, o que o Ricoeur está dizendo aí é menos que a psicanálise é uma hermenêutica
E muito mais, não, a psicanálise é um tipo de ciência humana. É um tipo de ciência como é a história, como é a psicologia. É só isso que o Riquet está fazendo aí na argumentação, segundo o texto. Então, este argumento, a gente já pode deixá-lo de lado. Se a psicanálise é uma hermenêutica, não é em razão deste argumento. O grande problema é que os críticos do Riquet acabam sempre tomando este argumento para acusá-lo, né, de ter realizado uma hermeneutização da psicanálise. Então a gente deixa esse argumento de lado agora, depois dessa explicação ou contextualização que eu fiz. E a gente fica com o segundo argumento, o argumento da antifenomenologia. O Riquet reconhece, tanto no da interpretação, quanto em outros textos sobre a psicanálise, essa ideia. O que eu encontrei na psicanálise, diz o Riquet, diz, o que eu encontrei de mais atrativo na psicanálise, o que mais me despertou interesse na psicanálise, foi justamente o fato de ela ser uma antifenomenologia, isto é, tudo aquilo que eu não praticava e que eu não conhecia. Tudo aquilo que é o contrário do que eu, então, tinha até o meu encontro com a psicanálise produzido. Nós sabemos, né, toda a produção inicial do Riquet da década de 50 até 65, até a psicanálise, é uma produção eminentemente fenomenológica. A tese do Riquet, a fenomenologia da vontade, a tradução que o Riquet fez de Russell. Então, todo o momento inicial do Riquet é justamente o momento, né, de uma filosofia fenomenológica. O encontro com a psicanálise significa justamente um choque com esse momento, um choque com essa filosofia. Então a psicanálise, o próprio Riquet afirma, é o contrário. Eu encontrei na psicanálise tudo aquilo que é o contrário do que eu fazia. Então, neste sentido, a psicanálise é uma antifilosofia e, por variação, né, nós poderíamos dizer aqui, uma anti-hermenêutica. Então é nesse sentido que o Riquet reconheceria a psicanálise como uma anti-hermenêutica, né? Nesse sentido de ela se colocar, se apresentar, segundo a sua própria análise, é claro, como uma antifenomenologia de base. Bom, eu indico, essa ideia da antifenomenologia está presente naquele texto Consciente e o Inconsciente, que é um texto que é um texto do ano de 1960 e que está no conflito das interpretações. Acho que é o primeiro texto. Esse texto é uma comunicação ao colóquio de Bonneval, um colóquio muito importante do qual o Riquet participou em 1960. Então já ali, portanto, notem, antes da interpretação é de 65, o Riquet já posicionava-se, né, em relação à antifenomenologia da psicanálise. Então eu faço essa retomada do resumo que eu enviei a vocês, só para né, colocar um pouco o quadro, né, da questão. Então temos o problema, temos a minha hipótese e temos essa conformação do problema e da hipótese no contexto aí da recepção ou do pensamento riqueriano. Não é? O que eu faria agora? Eu aprofundaria essa discussão agora muito mais a respeito, ou trazendo à cena, a importância e o significado da interpretação Ensaio sobre Freud. Esse texto magnífico, uma verdadeira obra filosófica, eu diria e defendo, esse texto de 1965. Então, deixa eu aprofundar um pouco aqui o problema que eu estou propondo, no sentido de que ele apareça de maneira mais clara ainda. Ora, nós sabemos, o último, ou um dos últimos capítulos da Fenomenologia da Vontade, do Voluntário e Voluntário 1, o primeiro tomo da Fenomenologia da Vontade, o Voluntário e Involuntário 1, um dos últimos capítulos ali é o Riquet discutindo com a noção de inconsciente freudiano, justamente tomando essa noção como uma das figuras do involuntário, naquele contexto. Por que eu estou trazendo isso à tona? Só para dizer que o Riquet não conhece Freud e a psicanálise na década de 60. Já em 50, no Voluntário,
e involuntário, o Riquet já está se confrontando com a psicanálise. A gente sabe também, pela autobiografia do Riquet, que, na verdade, o primeiro contato que o Riquet teve com Freud foi por meio de Dalbier, seu professor no liceu, o nosso ensino médio. Então, olha que curioso. O primeiro contato que o Riquet teve com a psicanálise, ele devia ter em torno ali dos seus 16, 17 anos. Quando ele, então, teve aula com Dalbier. Dalbier é quem publicou uma importantíssima obra sobre a psicanálise na França. Aliás, a primeira tese filosófica sobre a psicanálise na França é o trabalho do Dalbier, chamado Método e Doutrina Freudiana, um trabalho de 2 tomos, publicado em 33 ou 36. Bom, Dalbier foi professor do Riquet e foi ali, portanto, na adolescência, que o Riquet teve contato com Freud. E aí, na década de 50, como eu acabei de dizer, no primeiro volume ali do Voluntário e Involuntário, primeiro volume da Filosofia da Vontade, na década de 60, tem esse texto, O Consciente e o Inconsciente, que o Riquet retoma no Congresso de Bonneval, e depois, logo ali, 62, o Riquet começa os primeiros trabalhos que vão resultar nessa grande obra, em 65, da interpretação Ensaio sobre Freud. Então, um pouco do trajeto aí do Riquet acerca do contato dele com a psicanálise. Né? Muito bem. Então, o que a gente tira daí? Que o da interpretação não é nem o primeiro e nem o único momento em que o Riquet dialoga ou tem contato com Freud. Mas, sem dúvida nenhuma, é o principal desses momentos. Se você conhece o texto, sabe, é um tijolo, dividido em 3 livros. Então, o da interpretação não é nem o primeiro e nem o único momento em que o Riquet dialoga com o Riquet, mas é, sem dúvida nenhuma, o principal desses momentos. Depois, agora, recentemente, há 5 anos atrás, o von Riquet fez, então, a coletânea de textos dispersos do Riquet acerca da psicanálise, e nós temos o Em torno à Psicanálise 1, né? Conferências em torno à Psicanálise 1, está publicado e traduzido pela edição Loyola. Né? Então, o que nós teríamos do ponto de vista de texto do Riquet? O voluntário e involuntário, o conflito das interpretações, claro, né, todos conhecem, tem toda uma sessão ali que é dedicada à psicanálise, 69, o da interpretação de 65, vocês acabaram de ler, o Vanderlei comentou, vocês acabaram de ler o Memória, História e Esquecimento, viram a menção à psicanálise lá, toda a discussão a respeito do trabalho de luto, né, etc., trabalho da memória, de luto, e depois esse em torno à Psicanálise 1, conferências introdutórias, não me lembro como é que chama essa coleção. De todo modo, só para dizer o quê? Para dizer que o da interpretação é o principal momento em que o Riquet dialoga com a psicanálise, não é o primeiro, não é o único e nem é o último. É muito bonito notar isso. Não sei se vocês tiveram acesso, tem um textinho publicado, editado inclusive pelo Gonçalo, o professor Vanderlei falou que ele vai estar aqui com vocês, né? Um texto chamado Vivo até a Morte, que é uma espécie de caderneta de cama de anotações do Riquet, de suas últimas anotações. Né? E neste texto, Vivo até a Morte, é um textinho, é muito mais um esboço de anotações. É muito bonito notar que ainda ali, quer dizer, meses antes da sua morte, acho que o Riquet morre em maio, não me lembro, mas assim, meses antes da sua morte, está lá o Riquet citando a pulsão de vida e a pulsão de morte freudiana. Então, por que eu estou trazendo isso? Só para dizer que o Freud é uma companhia permanente do Riquet. Né? Desde o seu ensino médio até os seus últimos meses de vida. Mas é claro, né, o da interpretação é o grande momento, onde a gente encontra o que há de principal e de mais robusto da argumentação do Riquet acerca da psicanálise. Por isso eu queria me concentrar um pouco nos problemas desse texto e nos problemas que o Riquet teve com esse texto. Bom,
vou dizer de novo, eu considero que o da interpretação é uma verdadeira obra filosófica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o da interpretação não é só um texto filosófico. Ele é uma obra, como a República é uma obra, como a Crítica da Razão Pura é uma obra. Essa é a minha concepção da interpretação do Ricoeur. Nós temos ali uma verdadeira obra filosófica com O maiúsculo. Por que eu insisto nisso? Se você leu, ou se você ler, você vai compreender o que eu estou dizendo. Há muitos projetos que se encontram ali, há muitas ideias ali, há todo um programa de filosofia posto ali. Por isso ele é uma obra com O maiúsculo. E, claro, como toda obra, há uma série de problemas ali. Levanta uma série de problemas filosóficos ali. Então, seria possível, e é possível, pensar ou discutir o da interpretação de maneira muito diversa. Né? Se vocês, só para dar um exemplo claro, né? Se a gente pega só o programa do livro 1, que o Freud chama o Ricoeur chama de problemática. O da interpretação é dividido, para quem não conhece, o da interpretação é dividido em 3 livros. Livro 1, o Ricoeur chama de problemática. Livro 2, ele chama de analítica. Livro 3, ele chama de dialética. Os 3 livros compõem o da interpretação, mas são em alguma medida independentes. Se a gente fica só com o primeiro livro, nós temos todo um programa de problemas e ideias filosóficas ali. A inserção de Freud no pensamento contemporâneo, a inserção de Freud na discussão da linguagem, etc, etc. Se a gente fica só com o livro 2, o da analítica, tem todo o problema epistemológico do freudismo trabalhado ali. E se a gente fica só com o livro 3, o chamado Dialética, temos todo o problema da antropologia filosófica e da ética trabalhado ali por meio, né, das figuras do Hegel, das figuras da religião, da fenomenologia da religião e etc, etc. Então, quando você tiver contato com a obra, você vai entender o que eu estou dizendo. É um livro muito amplo e muito diverso, filosoficamente falando. Então, seria possível, e é possível, trabalhar de diversos modos, por meio de diversas entradas. Eu vou propor aqui uma entrada. Uma abordagem, das várias possíveis. Essa abordagem que eu vou propor, ela é basicamente epistemológica. Portanto, se concentra muito mais no livro 2, da analítica, do que no livro 1 e do livro da dialética. Muito bem, qual que é a entrada que eu proponho? A entrada é a seguinte. Para dar o contexto para vocês. O livro foi publicado, o Ricoeur começou a escrever esse livro, dando conferências na Universidade de Louvain, 62, 63, o livro sai publicado em 65. Ora, nós sabemos que ali nos anos 60 há um grande rejuvenescimento da psicanálise por meio da figura do Lacan. O Ricoeur publica em 65, é bom lembrar, os escritos do Lacan são publicados, os escritos, né, são publicados em 66. Claro, os escritos, você sabe, é uma reunião de artigos do Lacan, não é um livro exatamente, é uma reunião de artigos que o Lacan já vinha publicando desde a década de 50. Bom, muito bem, então o Ricoeur publica em 65, o Lacan em 66, né, consagra um pouco a figura do Lacan na década de 60. Por que é importante dizer isso? Porque o da interpretação do Ricoeur, então, é recebido neste cenário de uma grande renovação teórica da psicanálise representada pelo lacanismo. Ora, dirá o Ricoeur, 40 anos depois, naquela sua autobiografia, Crítica e Convicção, dirá o Ricoeur o seguinte: olha, o da interpretação foi muito mal recebido na França, especialmente no meio psicanalítico. E ele teve um sucesso maior no cenário anglo-saxão, no meio epistemológico. Olha que curioso isso. Então, o que ele está dizendo é, há uma rejeição, há uma recusa da interpretação no momento que ele é publicado na França. Queria trazer um pouco esse cenário para vocês. Essa recusa tem a ver com a figura e com essa renovação lacaniana da psicanálise na França. Ali no Crítica e Convicção,
O Riquet vai dizer então o seguinte: eu diria hoje, 40 anos mais tarde, né, o Riquet olhando para trás, eu diria hoje que houve dois grandes mal-entendidos na recepção deste livro na França. O primeiro mal-entendido, dirá o Riquet, foi o fato de eu ter sido acusado de omitir que a compreensão que eu tinha do Freud, eu a devia a Lacan. Eu chamo esse primeiro grande mal-entendido de recepção francesa da interpretação de a querela do plágio. Eu vou resumir aqui para vocês um pouco o que foi isso, tá? Não dá para trazer os detalhes em função do tempo. Eu tenho mais meia hora aqui, então eu preciso avançar. Mas resumindo, a querela do plágio é a seguinte. O Riquet publica em 65 e em 66, Jean-Paul Valabrega, é um discípulo do Lacan, publica um artigo na revista Critique, uma revista que na ocasião era dirigida pelo Foucault, em que acusa publicamente, explicitamente o Riquet de plágio. Diz que muitas das ideias presentes no da interpretação, o Riquet as retirou do Lacan, especialmente porque também o Riquet passou pelos seminários de Lacan. Então houve essa situação horrível. O Riquet foi acusado publicamente de plágio. Não é plágio nesse sentido, né, de literalmente plagiar um artigo. Não é isso, vocês estão entendendo? Plágio de ideias. Né? Muitas teses defendidas pelo Riquet ali seriam, na verdade, teses do Lacan, e que o Riquet as teria roubado de Lacan, porque participou do seminário de Lacan. O Riquet deve ter ido umas 3, 4 vezes ao seminário de Lacan. Não sei se vocês sabem, o Riquet tem um filho chamado Jean-Paul Riquet, que é psiquiatra e psicanalista de orientação lacaniana. Então foi em função, inclusive, do filho que o Riquet participou dos seminários do Lacan, ele com a esposa do filho, etc. E é muito curioso, porque tem uma anedota que conta que teve uma vez que o Riquet voltou mais cedo do seminário, o Lacan ligou para o Riquet e diz, você não ficou até o final e tal. E o Riquet teria dito para ele, olha, desculpa, mas eu não consigo entender o que você fala, eu fico perdido do seu seminário. Aí o Lacan desligou o telefone, porque parece que o Lacan era muito temperamental, né? Então, enfim, mas isso foi muito sério, o Riquet ficou bastante abatido, né? Porque foi acusado publicamente de plágio. E aí, bom, para resumir a história, o Foucault, que dirigia a revista, mandou uma carta ao Riquet. Eu tive acesso a essa carta, ela está nos arquivos do Fundo Riquet. E aí na carta o Foucault dizia ao Riquet, olha, desculpa, isso nunca aconteceu na revista. Aí o Foucault faz um elogio ali ao dar a interpretação e diz para o Riquet, olha, se você quiser né, responder à crítica, o espaço da revista está aberto. E o Riquet faz isso. O Riquet responde à crítica do Valabrega. E o Riquet diz basicamente, aí ele aponta ali, né? Olha, não tem sentido nenhum me acusar de plágio. O que eu estou dizendo, essas ideias que aparecem da interpretação são ideias antigas, inclusive desde a década de 60 eu já dizia isso, etc, etc. Então o Riquet se justifica ali. Então essa é a querela do plágio. Há uma série de novelinhas e anedotas interessantes de contar aí, mas eu queria que vocês me permitissem e avançar para o segundo mal-entendido, que é o que mais concerne ao nosso tema aqui hoje. Então foi esse o primeiro mal-entendido, essa coisa do plágio, essa loucura, né? É óbvio que não precisa, e essa acusação ela é muito mais política e institucional, né, do que qualquer outra coisa. Todo mundo sabe, né, inclusive na França, depois isso ficou muito claro, a própria Roudinesco, na sua história da psicanálise, reconhece isso também, de que essa história de uma acusação do Riquet plagiário tem muito mais a ver com uma provocação e um erro, né, do Lacan, que ficou estimulando os seus discípulos a fazer esse tipo de acusação, e que isso não tem qualquer procedência, né? Inclusive, se vocês também quiserem encontrar, o Lacan fala pejorativamente da interpretação no seminário O Objeto da Psicanálise, não me lembro o número, e também no seminário O Avesso da Psicanálise. Nesses dois textos, o Riquet menciona ali
pejorativamente o da interpretação do Riquet. Bom, então tem essa querela do plágio, que é o primeiro grande mal entendido. O segundo grande mal entendido ao qual o Riquet se refere e que nos interessa mais aqui diz respeito ao que eu chamo de acusação ou de tese da hermeneutização da psicanálise. Essa acusação consiste em quê? Os críticos entenderam que o da interpretação de Riquet transformava a psicanálise numa hermenêutica. Então, olha o que o Riquet diz. Eu cito o Riquet. Um outro erro cometido a respeito do que seria a minha intenção com o da interpretação é a ideia de que eu teria tentado incluir a psicanálise na fenomenologia. Mais que isso, em sua versão dita hermenêutica. O Riquet está dizendo, um outro erro do qual eu fui acusado é o de que eu teria incluído a psicanálise na fenomenologia e na dimensão hermenêutica. Então está aqui o Riquet dizendo, isso é um erro. Eu não fiz isso. Não é? Mas os críticos do Riquet o leram e o compreenderam assim. Aqui a gente entra no cerne um pouco do nosso tema, né? A grande crítica, então, a grande crítica importante que a gente precisa pensar é a seguinte. O da interpretação foi acusado de operar uma hermeneutização da psicanálise. Quem melhor formulou esta crítica foi um outro discípulo do Lacan chamado Michel Thor. O Michel Thor publicou na revista em 66, também um ano após o da interpretação, sai em maio de 65, então praticamente um ano depois da publicação, o Michel Thor publica na revista do Sartre, Os Tempos Modernos, um longo texto chamado, deixa eu achar aqui o texto do Michel Thor, porque é a principal crítica que o texto que o Riquet recebeu. Michel Thor. O título é Da Interpretação ou a Máquina Hermenêutica. Já dá para entender mais ou menos o que o Thor vai fazer, né? Da interpretação ou a máquina hermenêutica? O que o Thor está dizendo é, o Riquet transformou a psicanálise numa grande máquina hermenêutica. Pra vocês terem ideia, quando eu falo um longo artigo, é um longo artigo mesmo. Tanto que esse artigo do Michel Thor foi publicado em 2 edições dos Tempos Modernos. Então, numa primeira edição, veio uma primeira parte do artigo, e depois, na edição seguinte, a segunda parte do artigo. Então, é quase um grande ensaio crítico a respeito do livro do Riquet. Ora, a crítica do Thor ainda é a mais importante crítica que o da interpretação recebeu. Ela reúne, basicamente, o conjunto de todas as críticas posteriores. Então, quer compreender a crítica que o da interpretação recebeu, precisa ler o Michel Thor. Vou só resumir aqui a ideia, mas é mais ou menos isso, né? Todo o esforço do Thor ali é mostrar justamente isso, que o Riquet incluiu a psicanálise na variante hermenêutica da fenomenologia, transformou a psicanálise numa grande máquina hermenêutica. Nesse sentido, o Riquet não teria compreendido a grande novidade que a psicanálise representaria, etc, etc. Né? Por aí vai. Teria transformado a psicanálise numa filosofia hermenêutica, todas essas acusações. Então, tudo isso a gente encontra no texto do Thor, da interpretação ou máquina hermenêutica. O Riquet jamais respondeu esse texto. Jamais. Quando, 40 anos mais tarde, ele vai tratar da querela do plágio, a que eu acabei de mencionar, ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, eu respondi ao Valabrega porque eu acho que a única crítica que um autor tem que responder é quando o que está em questão é a sua moral pública, a sua honestidade intelectual, que era o caso do plágio. Então, ele quer dizer, nesse caso, o autor tem que responder. Em outros casos, especialmente quando a crítica é bem feita, não há o que responder. E aí o Riquet usa como exemplo a crítica do Michel Thor.
Então, o próprio Ricoeur reconhece, né? O Michel Thor opera uma crítica rigorosa, muito consistente, muito detalhada, é a melhor crítica, né, que o da interpretação recebeu. Isso é óbvio, não significa que o Ricoeur nem eu concorde com a leitura do Thor. Só significa dizer que nós temos aí uma crítica muito bem construída e muito consistente. E como eu disse, ela acaba concentrando, inclusive, o que todas as outras críticas posteriores fizeram. Então, a grande crítica da interpretação é essa ideia de que ele transformou a psicanálise numa hermenêutica. Além do Thor, depois, na década de 80, nós temos um segundo autor, agora nos Estados Unidos, chamado Adolf Grünbaum. O Grünbaum é um filósofo da ciência, um físico, filósofo da ciência, está vivo até hoje. E publica em 84 um texto chamado, a gente não tem a tradução desse texto, uma tradução aqui rápida é Os Fundamentos da Psicanálise, uma Crítica Filosófica. O Grünbaum, na esteira ali, né, Nagel, Popper, elabora uma crítica epistemológica à psicanálise, e este texto do Grünbaum é muito importante, porque toda a primeira parte do texto do Grünbaum, toda a primeira parte, o Grünbaum intitula assim, As Concepções Hermenêuticas da Psicanálise. E ele dedica um grande tempo atribuindo as concepções hermenêuticas da psicanálise a Ricoeur e ao Habermas. Vocês sabem, o Habermas também tem aquele texto, né, Conhecimento e Interesse, em que ele também dialoga com a psicanálise como uma ciência autorreflexiva, etc. Então, também esse texto do Grünbaum acabou fortalecendo essa ideia, segundo o Ricoeur, errada, de que ele teria, então, concebido a psicanálise como hermenêutica. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, só para dizer que, do ponto de vista da literatura ou da bibliografia, nós teríamos, de um lado, na França, o texto do Michel Thor, e de outro lado, né, numa literatura mais anglo-saxã, a posição do Grünbaum, que fortalece essa ideia de que o Ricoeur construiu ou concebeu a psicanálise como uma hermenêutica, né? Eu faço uma longa discussão aqui mostrando, primeiro, que essa ideia de uma concepção hermenêutica da psicanálise não é, em primeiro lugar, essa ideia tem antecedentes históricos muito anteriores a Ricoeur. Só para vocês saberem, eu vou dizer rápido, desde o movimento psicanalítico, década de 10, se discute ali uma dimensão hermenêutica da psicanálise. Então eu faço um grande levantamento nesse sentido, estou fazendo um trabalho nesse sentido de tradução desses autores também da década de 10, só para marcar o seguinte, essa ideia de que a psicanálise é uma hermenêutica não deve ser atribuída rigorosamente a Ricoeur, e muito menos que ele é o primeiro a dizer isso, né? Isso não é verdade, desde a década de 10, no interior do próprio movimento psicanalítico existe essa tendência, e essa tendência no campo da psicanálise vai até hoje. Existe inclusive o que se chama de psicanálise hermenêutica, ou psicanálise da narrativa, etc., no campo clínico. Só para dizer que não há necessidade do Ricoeur para defender essa ideia de uma hermenêutica da psicanálise, ela existe independente do Ricoeur. É isso que eu quero dizer. É porque, em geral, se acusa o Ricoeur de ter sido o grande primeiro teórico a ter cometido esse erro, né? E isso não é verdade. Uma boa história da psicanálise nos mostraria o contrário, né? Eu só vou trazer aqui brevemente para vocês as chamadas escolas do sentido. São elas a psicologia do ego com Hartmann, no fim da década de 30, psicologia do self com Kohut, na década de 60, e finalmente a psicanálise hermenêutico-narrativa com Klein e Schaffer, da década de 70 em diante. Então você tem no próprio movimento psicanalítico uma tendência de hermeneutização da psicanálise que compete ao campo psicanalítico, né? Isso não deve ser atribuído ao Ricoeur. Só chamar atenção para isso. Então a ideia é essa, né? O que essa crítica da hermeneutização da psicanálise representa? Que a psicanálise foi transformada numa hermenêutica em função de uma conveniência metodológica do Ricoeur, que a epistemologia de fundo que dá sustentação aos argumentos ricoeurianos seria, portanto, uma epistemologia fenomenológica, né? É isso que quer dizer, transformar a psicanálise em uma hermenêutica. E, por fim, que o Ricoeur teria coroado sua concepção hermenêutica
justamente com a aplicação da dialética hegeliana sob a psicanálise de Freud. Né? Isso é um pouco o cerne da crítica da hermeneutização. Ora, nós já vimos, o Riquet diz que é um erro conceber que ele defendeu a hermeneutização da psicanálise. E aí, eu entraria já na parte final aqui da minha reflexão, trazendo o debate do Laplanche e do Riquet. Porque notem, né? Então, nós temos esse quadro de crítica que o da interpretação recebeu, temos essa posição do Riquet, e deixa eu achar aqui a página. Temos, enfim, esse debate do Riquet e do Laplanche, que, na minha opinião, é o debate que sintetiza toda essa discussão e sintetiza de maneira, vocês vão entender por que já já, eu acho assim, de maneira genial. Por quê? Primeiro, porque o Laplanche é um psicanalista muito cuidadoso, é um psicanalista muito honesto intelectualmente, né? E diferente da grande onda lacaniana, o Laplanche conseguiu elaborar as suas reflexões acerca da psicanálise, inclusive, né, no momento em que ninguém fazia isso, inclusive marcando certa posição crítica em relação a Lacan. Então, quando ninguém fazia isso, estava lá o Laplanche, né, se posicionando de maneira crítica, né, a psicanálise do Lacan. Então, é um autor que eu recomendo muito. Entre outras coisas, o Laplanche tem formação em filosofia, né, pela escola normal, e então conhece muito de filosofia. Para quem conhece pouco o campo da psicanálise, Laplanche é um dos idealizadores daquele dicionário de psicanálise, né, ele junto ao Pontalis, né, foram os responsáveis pela formulação desse dicionário, e, claro, né, depois também foi um psicanalista, e etc. É famoso pelos seus cursos chamados Problemáticas, né, os cursos que ele dava na Sorbonne, e em que ele atravessou a obra de Freud, levantando, né, os problemas da obra de Freud, etc. Então, esse debate do Laplanche com o Riquet, ele sintetiza de maneira brilhante esse problema da hermenêutica, da anti-hermenêutica, né, que a gente está discutindo hoje. Então, deixa eu trazer aqui um pouco o cenário da discussão, para vocês entenderem. Vamos lá. Deixa eu recuperar o texto do Laplanche aqui para mostrar para vocês. Primeiro começar aqui com essa ideia, né? Ideia 1. Laplanche é, sem dúvida, o melhor interlocutor crítico da leitura que o Riquet fez de Freud na França. Lacan é o melhor interlocutor crítico. É um crítico ao Riquet, mas é o melhor que nós encontramos a leitura que o Riquet fez de Freud. Então, as críticas do Laplanche são sempre muito bem fundamentadas e com muita pertinência. Não houve entre o Riquet e o Laplanche nenhum debate público. Todavia, queria compartilhar isso aqui com vocês, eu encontrei nos arquivos do Riquet um texto com 48 páginas, e junto a esse texto tinha uma carta que o Laplanche enviou ao Riquet. Essa carta ela data de 28 de março de 91. Na carta, o Laplanche diz o seguinte para o Riquet. Aqui, nessas 43 páginas, o texto de 2 artigos. O segundo ainda aparecerá, diz o Laplanche. Isso testemunha a permanência do debate com você, mesmo se nossos pontos de vista são diferentes. Mas também, por vezes, eles se juntam, as linhas se cruzam. Fim de citação. Agora sou eu dizendo. Esse esboço do texto traz o seguinte título:
a interpretação entre determinismo e hermenêutica, uma nova posição da questão. Então, nós sabemos que o Laplanche publicará esse texto, a interpretação entre determinismo e hermenêutica, uma nova posição da questão, um ano mais tarde, em 92, Laplanche publica. Já sobre o segundo artigo, aquele que o Laplanche disse que ainda aparecerá, não há aí qualquer menção a ele, mas eu suponho que se trata de um artigo publicado em 95, em que o Laplanche justamente dá este título, A Psicanálise como Anti-Hermenêutica, um artigo do Laplanche de 95. No fim de sua carta, o Laplanche pergunta ao Ricoeur se ele teria tempo de reagir a esses dois textos seus. Se o Ricoeur reagiu ou não, não é possível saber, né? Não tem nada lá que indique que o Ricoeur tenha respondido Laplanche, etc. Então seria preciso avaliar com maior precisão não apenas esse debate privado entre os dois, mas principalmente as aproximações e esses distanciamentos teóricos entre esses dois autores, né? Então, pelo menos aqui, nós temos esses dois artigos do Laplanche, né? A interpretação entre determinismo e hermenêutica e a psicanálise como hermenêutica. Então, dois artigos em que o Laplanche está discutindo diretamente com o Ricoeur. É a isso que eu queria chamar a atenção. E aí eu vou trazer agora, já para encerrar, o conteúdo desse debate, especialmente desse artigo intitulado A Psicanálise como Anti-Hermenêutica, né? Que é a posição do Laplanche, como eu dizia no início. Ora, o que nós temos aí, né, nesse artigo do Laplanche? Então, de um lado, é o seguinte, eu espero que, né, a posição do Ricoeur é essa, né? A psicanálise, se ela é uma hermenêutica, ela é graças a uma série de mediações filosóficas que a gente precisa fazer, e fazendo essas mediações, a psicanálise se transforma numa outra hermenêutica, uma hermenêutica muito peculiar, né? Eu precisaria aprofundar o debate acerca do que é exatamente essa hermenêutica, né? E a posição do Laplanche seria a seguinte, e aí por isso eu achei muito genial a argumentação do Laplanche, que eu vou partilhar com vocês agora. O Laplanche constrói seu argumento de maneira muito instrutiva e ele o apoia em duas metáforas que ele utiliza. Então, as duas metáforas são a metáfora da clé, chave, em francês, e a metáfora do tournevis. Tournevis é a palavra francesa que designa chave de fenda. Então, olha a genialidade do Laplanche, né? Laplanche diz, a hermenêutica trabalha com chave. E é comum nós mesmos, né? Nós mesmos, na hermenêutica, né? O que a gente fala, né? Chave de leitura, né? Qual que é a chave de interpretação? Chave de leitura. Então, o Laplanche está dizendo, a hermenêutica trabalha muito amparada a partir desse princípio da clé, da chave, né? Quando a psicanálise, na verdade, não trabalharia com essa noção de chave, e sim de chave de fenda. Como assim? Né? Explica o Laplanche. Laplanche argumenta, eu passo aqui a leitura. Laplanche argumenta que, enquanto a hermenêutica trabalha com a noção de chave, a chave dos sonhos, a chave de leitura, por exemplo, a psicanálise não tem chaves, mas tem chaves de fenda. A diferença entre chave e chave de fenda, sublinha Laplanche, é que a primeira, no caso da hermenêutica, a chave serve para abrir e principalmente para fechar. Enquanto a segunda serve para desmontar fechaduras e não para abri-las. Nesse caso, então, a hermenêutica usa chave, a psicanálise usa chave de fenda. Enquanto o hermeneuta está sempre preocupado em abrir ou fechar as fechaduras do sentido,
dirá Laplanche. O psicanalista está sempre preocupado em desmontar essas fechaduras. O método psicanalítico, diz Laplanche, eu cito, o método psicanalítico, somente assim, pela técnica da violação, tenta se aproximar do tesouro terrível e ridículo dos significantes e conscientes. Daí, em resumo, a psicanálise ser por excelência uma anti-hermenêutica. O Laplanche usa a expressão cambrioler par effraction. Cambrioler par effraction é o que nós chamaríamos aqui no Brasil de, justamente, né, é desse roubo, né, que é feito, como é que eu chamo isso, né? Esse roubo que é feito pela chave de fenda. Então, é assim, eu usei aqui a tradução, né? A psicanálise opera com essa violência da desmontagem, né, do ponto de vista hermenêutico, né? Então não é uma violência também do ponto de vista, né, do ladrão que pula a janela ou do ladrão que arromba a porta com o pé. Não é nada disso, né? É do ladrão, né, calculista, né, que observa a hora em que o superego está ou não agindo e que vai ali com a chave de fenda e faz a desmontagem da fechadura, né? Então essa é a técnica da psicanálise. Enquanto, segundo Laplanche, para o Ricoeur, né, ele teria concebido a psicanálise como essa chave, né, de leitura dos sonhos e etc. Então, o que nós temos aqui? Assim, eu vou ficar só nessa ideia da metáfora. É, eu vou ficar um pouco na ideia. Vou só resumir aqui já para encerrar, gente, a minha ideia. Então, o que o Laplanche está dizendo, né? Especialmente nesse texto, a psicanálise como anti-hermenêutica. O Laplanche está dizendo o seguinte: olha, Riquet, o problema foi que você entendeu que a psicanálise ela opera hermeneuticamente, né, como uma chave que abre e fecha sentidos. E o Laplanche está dizendo: o problema é que a psicanálise não é isso. A psicanálise ela não produz, ela não abre e não fecha sentidos. A psicanálise ela desmonta os sentidos do sujeito. E ela só tem acesso ao sentido do sujeito se ela faz essa desmontagem. Então, o grande problema aí é que conceber a psicanálise como hermenêutica é, por exemplo, dizer que a psicanálise produz sentido. E o Laplanche diz: a psicanálise não produz sentido. A psicanálise acessa um sentido. E ela acessa como? Desmontando o sentido, desmontando a teoria hermenêutica, desmontando a interpretação. Né? No próprio artigo, não vai dar tempo de eu discutir isso aqui com vocês, o Laplanche chega a dizer o seguinte: por isso, Riquet, eu preferiria a concepção hermenêutica da psicanálise, eu preferiria o seguinte: não é que a psicanálise interpreta, a psicanálise traduz. E aí ele faz um genial, de novo, Laplanche, ele faz uma outra contraposição entre o que seria a interpretação, domínio da hermenêutica, e o que seria a tradução, domínio do técnico, da linguística. E aí, quando ele chama a atenção para essa noção de tradução, ele até diz: o hermeneuta, como que ele reconhece e identifica o sentido? Ele reconhece e identifica o sentido juntando elementos, associando experiências vivenciais de sentido, de significados. Assim opera o hermenêutica. O que o Laplanche diz? O analista é como um tradutor, mas o tradutor, neste caso aqui, deve ser entendido como um químico. E aí, não é associar elementos, é dissociar elementos. Então, o que o analista faria como um químico não seria interpretar o desejo, mas traduzir o desejo justamente por essa capacidade de dissociar os sentidos construídos. Então, eu recomendo muito esse texto, gente. A psicanálise como anti-hermenêutica. Há uma tradução desse texto para o Brasil. Eu tenho esse texto, posso enviar. É inclusive uma tradução de uma revista de Pernambuco. Eu não tenho certeza se a tradução está muito boa, mas tem a tradução. E
É difícil de encontrar esse texto. Foi difícil para mim encontrar. Essa revista não está fácil. Uma colega do Recife que encontrou para mim. Posso enviar para vocês, mas recomendo muito, porque é um texto muito bonito, muito gostoso de ir sendo lido, né? Então, o que o Laplanche está dizendo é, olha, não é chave de fenda. O que a psicanálise faz não é abrir e fechar sentidos, mas é desmontar sentido, e ela o faz como um tradutor. E como um tradutor, trabalhando como um químico, né? Como dissociando os elementos de sentido e não compondo os elementos de sentido como faria, segundo Laplanche, os hermeneutas. Então veja, só para finalizar, eu tô aqui, cheguei agora a 60 minutos de fala. Para finalizar, nós temos então a posição do Riquet, que eu espero ter deixado clara, senão a gente discute. Temos aqui a posição do Laplanche. Vou finalizar apresentando a vocês a minha posição, que é a seguinte: o Laplanche entendeu mais ou menos o que o Riquet fez. Então, vamos lá. A minha posição é uma leitura, são 3 parágrafos. A minha posição. De fato, a explicação metafórica de Laplanche é muito perspicaz, mas ela só satisfaz plenamente a compreensão do método psicanalítico, deixando um pouco a desejar quanto à compreensão da noção hermenêutica. O Riquet dirá: este propósito de Laplanche é, eu diria, passageiro. Ele repousa sobre uma ideia completamente primitiva da hermenêutica, como se a hermenêutica fosse conclusiva e unívoca. Deixa eu só falar aqui sobre isso rapidamente. Eu disse para vocês que não há nenhum debate público do Riquet com Laplanche, né? E não há mesmo. Esta citação que eu acabei de fazer, ela é oriunda de uma entrevista que o Riquet cedeu a um psicanalista italiano. Eu tive a enorme felicidade de trabalhar na edição crítica dessa revista, dessa entrevista, porque ela estava publicada em italiano. Então, lá no Fórum Riquet, a gente pegou essa entrevista e traduziu e estabeleceu a versão francesa dessa entrevista. Está publicada pela revista Esprit. Então, eu tive o enorme prazer de editar, junto a outros colegas lá, essa entrevista. Nesta entrevista, o Riquet é perguntado: mas tem o Laplanche, né, sobre aquela ideia de anti-hermenêutica. E aí é o que o Riquet diz isso: olha, eu acho que o que o Laplanche diz aí é passageiro, além do que o Laplanche está... Além do que, o Riquet está dizendo, né, o Laplanche tem uma ideia muito primitiva de hermenêutica. Eu acho também genial essa resposta do Riquet, né? Então eu me aproprio e aprofundo essa resposta do Riquet como uma crítica ao Laplanche, né? Eu digo, olha, eu dizendo, é bem verdade que a hermenêutica trabalha com a noção de chave. Porém, o que o Laplanche não percebeu é que o trabalho hermenêutico não é só abrir ou fechar as fechaduras dos sentidos. A construção em si mesma da interpretação, que é o que ocorre justamente depois do abrir e antes do fechar, é a principal função da hermenêutica. E, todavia, o Laplanche ignora. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é como o Laplanche pensa que a hermenêutica é só abrir e fechar as fechaduras do sentido. A principal função da hermenêutica é justamente a construção em si mesma da interpretação. E essa construção ocorre depois da abertura do sentido e antes do seu fechamento. Então, Laplanche parece que não entendeu muito bem isso, né? Além disso, eu digo, a noção de chave na hermenêutica pode ser perfeitamente estendida à mesma noção que o Laplanche aplica para a psicanálise, chave de fenda. Ora, é chave de fenda, mas ainda assim é uma chave. Não é? O Laplan atribui particularmente essa noção à psicanálise, como vimos. Como o sentido, qualquer que seja ele, sempre é resultado de um trabalho de decifração por parte do hermenêutica, por parte do hermeneuta, e como decifrar é em si mesmo um ato de violação, tomando aqui, né, a palavra do Laplanche, quer dizer, de desnaturalização do objeto original. Nesse caso, toda a hermenêutica opera em alguma medida como chave de fenda também. Então é só uma construção que eu faço para dizer o seguinte: a metáfora que o Laplanche utiliza
para explicar o processo psicanalítico, ela também pode ser explicada a hermenêutica, né? Então, claro, não é o caso aqui da gente se perder em problemas teóricos próprios da hermenêutica em geral, mas o fato é que a metáfora de Laplanche, se de um lado ela falha, porque ela é muito primitiva, né, na sua concepção, de outro ela é muito bem sucedida na imagem que oferece acerca do método psicanalítico. Em suma, que o procedimento analítico metaforizado por Laplanche, por meio da figura de chave de fenda, não vai necessariamente contra a especificidade da noção de hermenêutica que a leitura de Riquet atribui à psicanálise. Enfim, é isso que eu penso.